E aí, galera, está começando mais um Este Lado para Cima podcast. Seu podcast que irá esclarecer e deixar mais dúvidas na sua cabeça. Você fica aí comigo que você vai gostar desse assunto que eu vou falar aqui. É o assunto que eu mais gosto, na realidade. Porém, eu estou mudando ele, porque eu tinha esse assunto como o meu favorito anteriormente para puxar assuntos. Mas eu percebi, é, mais para frente eu vou relatar aí no podcast, mas eu vou explicar o que seria o efeito Nelson Mandela. Seria, por exemplo, falsas memórias que a gente tem de acontecimentos que haviam acontecido no passado. Por exemplo, se eu pego uma memória da estátua lá que fica com a mão assim na testa, pensando. É, que apareceram várias culturas aí, tipo desenho do Pica-Pau e vários filmes, tal, seriados. Sempre apareceu essa estátua com a mão na testa. E daí, se você for lá no Google e pesquisar estátua do pensador, a estátua tá agora com a mão no queixo, com uma postura bem estranha. E isso daí eu pensei que era diferente essa estátua anteriormente, mas não, ela é desse jeito. E tem mais casos que aconteceram esse efeito Nelson Mandela, porque eu dei importância a esses casos. Mas se você não der importância aos locais do efeito Nelson Mandela, você raramente vai perceber isso. Mas eu vou relatar aqui os lugares que mais me marcaram que existe esse efeito. Bom, aqui na América do Sul tem um lugar chamado Montanhas Coloridas, que é um lugar fabuloso, esplêndido, que você poderia realmente pensar que não existia antes, porque não havia registro dele em revistas, na televisão, antes de 2010, por aí, antes de 2015, eu acho que é a data que havia mudado as coisas. Mas o efeito Nelson Mandela, o Mandela, por exemplo, ele havia histórias que ele morreu na prisão em 1990, que eu também pensava nisso, porque eu acho que eu tinha memória de ter aprendido isso na escola e que ele morreu na prisão do lá na África do Sul, né? Depois do apartheid. Então, eu lembro que eu vi no Mac alguns relatos disso, não sei. Em algum lugar eu lembro que eu vi escrito assim. Mas não, o Nelson Mandela ele esteve vivo até 2013, para quem não sabia. E esse fato deixaria somente um pouco confusa, porque como que ele morreu lá no passado e esteve vivo até 2013? E você não sabia de nada da existência dele, porque não tinha muitas notícias, nada. Bom, esse daí pode ser o efeito Mandela. Várias pessoas acreditam que nosso universo foi mudado e a gente entrou em um outro universo paralelo que a história agiu diferente. Esse é o argumento deles sobre esse efeito Nelson Mandela. Porém, não vou começar a bordoar ainda não, o efeito. Eu vou mais para frente falar sobre o contra dele. O meu argumento contra ele, porque ele não existe e é uma bobagem acreditar nisso. Eu só vou relatar os fatos que podem ter mudado. Também tem a rainha. Não, esse é muito recente. Tem
a princesa malvada lá no... Não, a princesa Branca de Neve tem uma história lá dentro do seriado que a madrasta ou bruxa, não sei, que falou: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Esse é o efeito Nelson Mandela que repercute durante a história, porque ela nunca havia dito isso. Ela diz outra frase extremamente diferente. E daí a rainha má fala assim: fala, mágico, espelho meu. Nunca havia dito: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu. E também tem vários outros efeitos na nossa maneira, tipo o Pensador. É uma estátua cuja a mão dela ficava na testa anteriormente. Daí agora as pessoas foram ver e ficaram questionando se havia mudado. Porque agora está no queixo dela, a mão. E agora eu vou falar o contra que eu acho do que seria o efeito Nelson Mandela. Seria você pegar muita informação e acumular. Por exemplo, você tem um apego emocional a memórias. E essas memórias seriam guardadas num cantinho do seu cérebro que não é usada frequentemente, ou seja, só está lá para ocupar espaço, como se fosse um quartinho da bagunça. E esse quartinho da bagunça se mistura também memórias cotidianas. Por exemplo, você vê vários comerciais na televisão, vai deixar mais confuso ainda as memórias, porque vai bagunçar e misturar e até mesmo destruir as memórias de séries, filmes que você usava para impressionar as pessoas. Por isso você tinha um apego emocional àquelas memórias. Ou também pode dar um flashback em você de você lembrar daquela situação. Daí você for no Google pesquisar sobre aquele filme ou série, ou seja lá o que for, você vê que não era daquele jeito. Daí dá um trauma por você. E você realmente entende que aquilo não existiu. Isso acontece porque as pessoas têm um apego emocional às memórias. E as memórias podem ser mudadas com o tempo. Por exemplo, se você tem um trauma assim que aconteceu na sua vida e você aplicar o efeito Nelson Mandela e pensar em tentar enxergar de outra forma ou esquecer ou tentar reescrever aquele fato, você vai conseguir pela repetição. E a repetição é bem forte nesse sentido. Você vai acabar modificando totalmente a sua memória. Mas lembre-se, se você tem uma verdade absoluta, ela não se modifica facilmente. Um trauma que você entende que é uma verdade absoluta. Por exemplo, religião. Cristo é uma verdade absoluta. Pode ser que eles tentam mudar a imagem dele, o que ele foi, a sexualidade dele, mas isso daí vai vir só para gerações seguintes, que vai ter essa informação guardada, deles vai confrontar as pessoas antigas que mantinham a tradição, e daí as pessoas antigas podem até pesquisar no Google lá e ver que não existe mais a informação e modificou. Pode acontecer. Mas a Bíblia, não tem como eles modificar a nossa Bíblia, porque está na nossa casa. Depende da idade da Bíblia. Pode ter algumas diferenças.
e de onde ela veio, mas sempre vai ser aquela história até o final. E depois, por exemplo, tem a matemática, que é outra verdade absoluta, que não tem como modificar mesmo. Tipo, ali nunca vai acontecer o efeito Nelson Mandela. Você pode ficar mais preguiçoso, mas o seu cérebro vai sempre saber que mais é mais, menos é menos, e a calculadora vai estar ali para te, te mostrar a verdade, que aquilo lá não modifica. Bom, ok. O português, ele é bem peculiar pensar nisso também. Porque se você parar para pensar assim que o português ele está se modificando com o tempo pela burrice das pessoas. Porque o português lá da colonização é diferente do nosso. E aquele português lá era muito formal, assim, bem... Eu acredito que era mais elegante naquela época. Você falar de uma forma mais formal e tal. Depois as pessoas, o povão, assim, começou a dominar muito mais as áreas. Daí começou a propagar essa questão de um português mais preguiçoso, assim, que evita falar palavras completas, tipo, falar para você saber. Daí fala pra você saber, depois para você saber e vai diminuindo. Tá, mas você sabe a origem da palavra. A origem da palavra é para. Daí não tem como modificar isso. Porque é intrínseco, daí não pode haver como ter um efeito Nelson Mandela. A não ser se evitar ensinar para as pessoas o português, né? Por exemplo, as crianças podem perder mais tempo querendo ser um herói, querendo ser trans, qualquer porcaria assim. Daí vai esquecer do que é importante, que é o português, a matemática, a lógica. A lógica é super importante, você conseguiria ligar os assuntos muito mais facilmente do que sabendo dessa bobajada de transgênero, por exemplo, briga de negro, branco. Isso daí pode ser algo exótico, né? Porque no Brasil é bem miscigenado, é um país muito peculiar, né? Porque veio pessoas de todos os lugares pro Brasil e ainda continuam vindo por motivos que aqui é um país que está em desenvolvimento e tem grandes chances de você progredir aqui, mesmo as pessoas pensando que mesmo certas pessoas pensando que é impossível progredir aqui no Brasil, mas há meios. Pode ser pela área pública, pela área privada e a área ilícita também. Aqui no Brasil sempre haverá um jeito de você não se, por exemplo, aceitar a sua situação que você nasceu, por exemplo, pobre, e buscar melhorias. Bom, o efeito Nelson Mandela, voltando lá ao assunto, ele é uma representação como se fosse um armário que você guarda todas as memórias juntas, aglomeradas aleatoriamente. Daí pode haver que misture algumas. Por exemplo, você está assistindo um filme lá.
Daí veio o comercial da televisão, cortou o filme, daí veio outra, mais informação inútil, daí voltou lá no filme. Claro, o lixo não vai ser filtrado, vai passar junto com, vai ser guardado junto com o filme. A não ser se você assistia DVDs na época, lá em 2000 bolinha. Hoje em dia ainda tem como evitar, mas antigamente não tinha muito isso. E apesar que a sensação de você assistir televisão é que você desliga o seu senso crítico, porque tem muito comercial que é inútil e teria que estar atento toda hora, né? Mas se você fazer isso, você vai ficar exausto. Televisão não é para deixar exausto, é para deixar zumbi a pessoa. Daí você não vai ter o senso crítico ligado a todo momento, então muita informação inútil irá passar junto com a memória do filme. Bom, galera, eu vou parar aqui, depois quem curtiu aí deixa nos comentários e tal. Que eu irei lançar mais episódios aí, fazer um podcast aí. Eu vou deixar um e-mail aí também para quem quiser mandar algum e-mail aí para mim ler e comentar. Daí eu poderei falar mais sobre isso. Eu vou me despedindo aqui. Falou, galera. Até mais.